Noite chegou e com ela um convite silencioso para parar. Se você está aqui, provavelmente o dia foi longo, né? Cheio de tarefas, de decisões, de esforço. E talvez, no meio de tudo isso, uma pergunta tenha ficado martelando dentro de você. Por quê? Mesmo se esforçando tanto, os resultados não aparecem como deveriam? Por que o cansaço parece maior que o fruto colhido? Antes de encerrar esse dia, quero te mostrar uma palavra que Jesus deixou registrada. Uma palavra que resolve essa pergunta de uma vez por todas. Ele disse: Eu sou a videira, e vocês, os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Essas palavras estão em João capítulo 15, versículo 5. Não são um conselho gentil para os dias bons. São uma declaração de como a vida realmente funciona, né, para todos os dias. Inclusive para entender a força dessa frase, é preciso lembrar como funciona uma videira de verdade. O ramo nunca teve raiz própria. Ele nunca teve uma fonte de seiva independente. Desde o primeiro momento em que foi enxertado, tudo o que ele é depende inteiramente do tronco ao qual está preso. Corte o ramo da videira, e por mais verde que ele pareça naquele instante, sua sentença já está definida. Ele vai secar. Não porque alguém o amaldiçoou, mas porque ele nunca teve vida própria para sustentar. A vida sempre veio de outro lugar. E é justamente essa imagem que Jesus escolhe para descrever a relação entre ele e você. Repare que ele não disse, eu sou o professor. E vocês, os alunos, nem eu sou o líder. E vocês, os seguidores, ele disse, eu sou a videira. Isso significa uma coisa muito específica. A ligação entre você e ele não é de instrução à distância, é de vida compartilhada. É seiva correndo pelo mesmo caule. É a mesma força que sustenta a existência de Jesus, sustentando também a sua... No exato momento em que você permanece ligado a ele, pense em uma videira real, plantada em um terreno cuidado, com um tronco firme no chão e os ramos se espalhando para os lados, buscando luz. Um agricultor caminha entre as fileiras todos os dias, observando cada ramo, verificando quais estão firmes e quais começam a pender para fora, se afastando do tronco sem perceber. Ele conhece cada fileira, cada ramo, cada folha que começa a murchar antes mesmo que o próprio ramo perceba a mudança. Ele não precisa arrancar o ramo distante à força. Basta que o ramo continue se afastando por conta própria, para que, com o tempo, ele perca contato com a seiva e comece a secar sozinho. É uma imagem simples, mas que descreve exatamente o que acontece quando um ramo humano deixa de permanecer. Não é um rompimento violento, é um afastamento gradual, quase silencioso, que só se percebe quando o fruto já parou de aparecer. E aqui está a palavra-chave de todo o versículo: permanecer. Não é visitar de vez em quando. Não é aparecer quando a vida aperta e desaparecer quando tudo se resolve. Permanecer fala de morada, de habitação contínua, de uma relação que não se desliga quando a semana fica difícil ou quando o cansaço tenta ocupar o lugar da oração. Permanecer é a decisão diária de manter a conexão viva através da palavra, da oração, da obediência, mesmo quando a vontade não colabora, e é exatamente isso que Jesus promete recompensar, onde há permanência, há fruto. Muito fruto, segundo as próprias palavras dele, alguns versículos antes. No mesmo discurso, Jesus explica que o Pai é o agricultor e que todo ramo que permanece nele e produz é podado, justamente para produzir ainda mais. A poda dói. Ninguém gosta de perder folhas, de ter partes cortadas, de passar por ajustes que a própria vida impõe sem pedir licença. Mas se você está permanecendo na videira, mesmo os cortes que você não escolheu, mesmo as perdas que você não entendeu naquele momento, estão a serviço de um propósito maior. Mais fruto, fruto de melhor qualidade. Fruto que permanece depois que a estação difícil passa. Nada do que você entregou a Deus, mesmo o que pareceu corte, foi desperdício. Vale lembrar também que permanecer não é sinônimo de perfeição. Um ramo não precisa estar sempre em condição ideal para continuar recebendo seiva. Ele só precisa continuar preso ao tronco. Da mesma forma, você não precisa ter uma vida espiritual
impecável, sem falhas, sem dias de oração esquecida, para permanecer válido diante de Deus. O que sustenta a sua vida não é o seu desempenho, é a sua conexão. Por isso, permanecer se parece muito mais com um hábito diário e simples do que com uma conquista espiritual reservada para poucos, abrir a palavra mesmo cansado. É orar mesmo sem sentir vontade. É obedecer mesmo quando ninguém está observando. Pequenos gestos repetidos todos os dias, que juntos formam a raiz de uma vida que nunca seca. E existe uma promessa ainda mais direta ligada a essa permanência. Poucos versículos depois, Jesus diz que se você permanecer nele e as palavras dele permanecerem em você, pode pedir o que quiser e isso será feito. Repare que a promessa não está solta no ar, como se fosse uma fórmula mágica desligada de relacionamento. Ela está condicionada à permanência, é o resultado natural de quem está tão ligado à videira que já não pede coisas contrárias à natureza dela. Pede o que a própria seiva já estava disposta a entregar, logo depois de falar sobre pedir e receber. Jesus acrescenta algo que muda o foco de tudo. Ele diz que o Pai é glorificado quando você dá muito fruto, e que é assim que se prova ser discípulo dele. Ou seja, o fruto que nasce da sua permanência não serve apenas para o seu próprio bem-estar. Ele se torna um testemunho visível, uma prova viva de que existe uma videira verdadeira sustentando aquela vida quando as pessoas ao seu redor observam paz onde deveria haver ansiedade, provisão onde deveria haver escassez, reconciliação onde deveria haver mágoa. Elas não estão vendo apenas a sua força de vontade. Estão vendo a evidência de que você está ligado a algo maior do que você mesmo. E que fruto é esse que a videira produz através de quem permanece? Em outra carta, o apóstolo Paulo descreve esse fruto como amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Note que nenhuma dessas qualidades nasce do esforço isolado de quem tenta se comportar melhor por conta própria. Elas nascem da seiva, nascem de quem está ligado à fonte certa. Você pode passar a vida inteira tentando produzir paz por força de vontade e nunca conseguir, porque paz não é algo que se fabrica, é algo que se recebe de quem permanece ligado à videira. Isso muda completamente a forma como você deveria encarar os seus próprios esforços. Muita gente vive tentando ser mais paciente, mais amorosa, mais equilibrada, através de listas de metas e resoluções que duram poucos dias. E o esforço em si não é o problema é tentar produzir fruto de ramo, cortado, tentar arrancar de si mesmo aquilo que só a seiva pode gerar. Quando você entende que o seu papel não é produzir o fruto, mas permanecer ligado a quem produz o fruto através de você, o peso muda de lugar. Você deixa de ser o responsável pelo resultado final e passa a ser responsável apenas por uma coisa: continuar ligado. Talvez, enquanto ouve isso, você reconheça que nos últimos tempos tem se sentido mais desligado do que ligado. Talvez a rotina tenha empurrado a oração para o final da lista e a palavra tenha virado hábito esquecido. Se é esse o seu caso essa noite, saiba que a boa notícia dessa passagem não é uma cobrança, é um convite. Jesus não disse: se vocês nunca falharem em permanecer. Ele disse: se alguém permanecer, a porta está aberta agora, no exato instante em que você decide voltar a habitar nele. Ainda que os últimos dias tenham sido de distância, não existe pré-requisito de perfeição para voltar a permanecer. O ramo que se afastou não precisa provar nada antes de ser recebido de volta. Só precisa se aproximar novamente do tronco. Se você chegou até esse vídeo carregando culpa por dias inteiros sem oração, por uma Bíblia fechada há semanas, por promessas feitas a Deus e não cumpridas, essa noite pode ser diferente de todas as anteriores. Não porque você mudou de repente, mas porque a videira continua no mesmo lugar, esperando o ramo que decide voltar a se conectar diante dessa verdade. Esse não é mais um momento de continuar tentando produzir fruto pelas suas próprias forças. É hora de voltar para o lugar certo. O de ramo, ligado à videira, dependente, permanecendo. E é isso que vamos declarar agora, área por área da sua vida, sobre a sua família. Eu declaro que você está ligado à videira
e por isso a seiva da paz de Deus vai correr também pelas relações da sua casa. Onde havia distância, a permanência em Cristo vai reconstruir pontes. Onde havia silêncio prolongado, a videira vai produzir palavras de reconciliação. Seus filhos, seus pais, seu cônjuge, cada pessoa que você ama está sob o cuidado do mesmo agricultor que cuida de você. E o fruto que ele produzir em vocês vai alcançar toda a casa. Eu declaro que a sua casa deixa de ser apenas um espaço de convivência e passa a ser um lugar onde a videira também está enraizada, sustentando cada relação que ali acontece sobre o seu trabalho e as suas finanças. Eu declaro que você não precisa mais tentar produzir por esforço isolado, carregando sozinho um peso que nunca foi feito para suas costas. Você está ligado à fonte e a fonte não seca. O seu sustento não depende apenas da sua capacidade, mas da fidelidade daquele que é a videira verdadeira. Onde havia escassez, declaro provisão. Onde havia trabalho sem fruto visível. Declaro que a permanência vai produzir resultado que só pode ser explicado pela graça. Eu declaro que você troca a ansiedade de quem tenta controlar cada detalhe pela confiança de quem sabe que está, ligado à fonte que nunca faltou com o seu sustento. Sobre a sua saúde, eu declaro que o seu corpo também é ramo ligado à videira da vida. Cada célula, cada órgão, cada parte do seu ser está sob o cuidado de quem sustenta toda a criação. Você não está entregue ao acaso, nem precisa carregar sozinho a ansiedade sobre exames, diagnósticos ou tratamentos. Você está ligado a quem tem poder sobre toda enfermidade. Enquanto você permanece, a seiva da vida continua correndo por dentro de você. Eu declaro fortalecimento sobre cada área do seu corpo que hoje está fragilizada. E declaro que o cansaço que se acumulou nos últimos dias encontra descanso verdadeiro nessa noite sobre os seus relacionamentos. Eu declaro que a permanência em Cristo vai transbordar em amor genuíno para quem está ao seu redor. Amizades que estavam desgastadas vão encontrar um novo fôlego. Relações que pareciam sem solução vão ser tocadas pela mesma seiva que produz fruto em você. Você não precisa mais forçar conexões vazias, porque quem permanece na videira produz frutos que atraem relações verdadeiras. Eu declaro discernimento para reconhecer quais relações valem o seu investimento e paz de coração para soltar aquelas que só drenavam a sua energia sobre o seu propósito. E o seu chamado, eu declaro que você não foi plantado à toa. Todo ramo tem uma função dentro da videira e a sua vida tem um propósito específico que só se cumpre plenamente quando você permanece ligado à fonte certa. Onde havia confusão sobre o seu caminho, declaro clareza. Onde havia a sensação de estar produzindo sem sentido, declaro que a permanência vai revelar, passo a passo, para que você foi chamado. Eu declaro que você para de comparar o seu ramo com o ramo do vizinho, porque cada ramo dessa videira tem um formato próprio de dar fruto. E o seu não precisa se parecer com o de mais ninguém para ser valioso. Se alguma dessas palavras tocou uma área específica da sua vida essa noite, escreva aqui nos comentários a palavra permaneço. Isso não é apenas um gesto simbólico, é uma forma de você declarar com as suas próprias mãos que hoje escolhe ficar ligado à videira. Não por obrigação, mas porque sabe que é ali, e só ali, que existe vida de verdade. Agora, vamos orar juntos. Pai, eu venho até Ti nessa noite reconhecendo que sozinho não posso fazer nada. Reconheço que qualquer fruto que já produzi na minha vida não nasceu da minha força. Nasceu da Tua seiva correndo através de mim, mesmo quando eu não percebi. Perdoa os momentos em que tentei viver desligado de Ti, tentando produzir por esforço próprio, carregando cansaço que não precisava carregar. Hoje eu escolho permanecer. Senhor Jesus, Tu disseste que és a videira verdadeira e eu quero ser um ramo que permanece. Permanece nas minhas manhãs, nas minhas decisões, nos meus silêncios, nos dias comuns e nos dias difíceis. Ensina-me a habitar em Ti do mesmo jeito que um ramo habita na videira. Sem esforço de sobrevivência, apenas recebendo a vida que já está disponível. Onde houver poda necessária na minha vida, dá-me graça para não resistir, sabendo que toda poda Tua é para mais fruto, nunca para destruição. Cuida da minha família essa noite. Que cada pessoa que eu amo esteja também ligada à mesma fonte de vida e que a paz que só vem de Ti habite em cada cômodo da minha casa. Cuida do meu trabalho e do meu sustento, para que eu nunca confunda
esforço com permanência. E para que toda provisão que eu receber venha como fruto de estar ligado a Ti, não como resultado da minha ansiedade. Cuida da minha saúde, do meu corpo, da minha mente, para que eu descanse sabendo que estou nas mãos de quem sustenta toda a vida. Toca os meus relacionamentos, Senhor. Onde há mágoa, cura, onde há distância, aproxima, onde há relações vazias, substitui por conexões que nascem da mesma seiva que corre em mim quando permaneço em Ti. E revela o meu propósito, Pai. Mostra para que fui plantado, para que eu não gaste meus dias tentando produzir fruto fora do lugar onde Tu me colocaste. Se nos últimos dias eu me afastei, se deixei a oração de lado, se troquei a Tua palavra pelo cansaço, eu volto agora. Não porque mereço, mas porque Tu prometeste que quem permanece encontra lugar. Renova em mim o desejo de habitar em Ti todos os dias que ainda vou viver. Obrigado por seres uma videira, que nunca se cansa de receber o ramo que volta. Obrigado por não me tratares de acordo com os meus dias de distância, mas de acordo com a Tua fidelidade constante. Ensina-me a reconhecer a Tua voz nas pequenas decisões do dia a dia, a permanecer não apenas nos momentos de oração, mas em cada escolha, em cada palavra, em cada reação, para que a minha vida inteira seja um único ramo firmemente ligado a Ti. Essa noite eu escolho permanecer. Não porque é fácil, mas porque sei que fora de Ti eu nada posso fazer. E dentro de Ti tudo já está disponível. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Eu declaro nessa noite que você está ligado à videira verdadeira. E que nenhuma tentativa de te arrancar dela vai prosperar. Eu declaro que todo o esforço que você fez tentando produzir fruto sozinho hoje encontra descanso. Porque a partir de agora, a força que sustenta você não é mais apenas sua. É a força daquele que é a fonte de toda a vida. Eu declaro que sobre a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, os seus relacionamentos e o seu propósito, a seiva da permanência já está correndo, produzindo fruto que vai durar. Eu declaro que você não precisa mais sobreviver pelas suas próprias forças. Você está permanecendo, e onde há permanência, há fruto que ninguém pode arrancar, porque não nasceu do seu esforço isolado, nasceu da própria videira. Eu declaro que toda raiz de cansaço espiritual que tentou se firmar em você essa semana perde força agora. Porque a seiva que corre em você não vem do seu ânimo, vem da fidelidade de quem é a videira. Eu declaro que o seu testemunho, ainda que silencioso, vai apontar para a fonte verdadeira e que outras pessoas ao seu redor vão ser atraídas não pelo que você diz, mas pelo fruto visível de uma vida ligada a Cristo. Eu declaro que essa noite marca o início de uma permanência mais constante, mais profunda, mais consciente do que você já viveu até aqui. Se essa palavra construiu algo em você essa noite, se inscreva no canal e deixe seu like antes de encerrar esse vídeo. Isso ajuda esse conteúdo a alcançar outras pessoas que também precisam ouvir, que sozinhas elas não conseguem, mas ligadas à videira certa, elas produzem muito fruto, né? A noite pode terminar agora em paz. Você já não carrega o peso de tentar produzir por conta própria. Você é ramo, e a videira nunca deixa de sustentar o ramo que decide permanecer. Enquanto você descansa essa noite, a seiva continua correndo. O trabalho continua sendo feito, mesmo sem o seu esforço consciente. Porque essa é a natureza de quem está verdadeiramente ligado à fonte. Que essa verdade te acompanhe até amanhã. E que você acorde sabendo que, ligado a Jesus, você já não pode deixar de dar fruto. Leve essa certeza para o restante da semana. Você não precisa se esforçar para ser suficiente. Você só precisa permanecer. E se amanhã o dia trouxer novos motivos de cansaço, lembre-se de que o convite continua o mesmo, aberto, disponível, esperando o ramo que decide ficar.